Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje a gente vai falar de RCNEs, isso mesmo, Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Bem, e os referenciais, eles foram criados para atender a uma demanda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94 de 1996. Essa lei, ela vai estabelecer pela primeira vez na história do nosso país que a educação infantil é parte da educação básica. Então, a educação infantil vai sair definitivamente da área do assistencialismo social e vai entrar na área da educação. E aí ela é a primeira etapa da educação básica, aonde creches e pré-escolas vão atuar procurando aí uma ação integrada e incorporando atividades educativas, aliando aos cuidados essenciais das crianças nessa faixa etária, né? Sem deixar de lado uma outra questão muito importante, que são as brincadeiras, né? Então a criança não vai ser só educada, ela vai ser cuidada, mas ela tem o direito às brincadeiras. Isso é fundamental no desenvolvimento das crianças, né? Bom, os referenciais, o que eles apontam? Aspectos da qualidade da educação. E aí eles vão apontando esses aspectos da qualidade, né? Para quê? Para contribuir para que as crianças tenham um desenvolvimento integral, tá? Das suas identidades, que elas sejam capacitadas, né? E capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos e valorizados. Enfim, é um documento que ainda está válido, ele é um documento antigo, mas ele ainda está válido e ele tem um conjunto de referências e orientações pedagógicas que contribuem para as práticas educacionais de qualidade. E isso vai subsidiar o trabalho de professores, de técnicos, né, dos profissionais de uma área, de modo geral, da área de educação. E isso em relação aí à educação infantil. Evidentemente, há outros referenciais, mas hoje a gente vai falar aqui só dos referenciais da educação infantil, que vão apoiar também os sistemas de ensino estaduais, municipais e também os particulares. Belezinha? Não se esquece de se inscrever se você não está inscrito. Se você está inscrito, bacana te ver aqui novamente. E ativa o sininho, tá? Para você ser lembrado e lembrada toda vez que chegar um vídeo novo bacana para você estudar. Bom, o que a gente pode falar dos RCNEs? Ó, Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil, tá? E por que tem esse Szinho depois? Porque são 3 volumes, tá? Então, ele é composto de 3 volumes. Primeiro, tem o volume da introdução, tá? Esse volume da introdução, ele vai dar o conceito de creche, ele vai dar o conceito de pré-escola, ele vai falar das concepções de educação, de criança. Então, na introdução, a gente vai falar de vários conceitos, tá? Conceitos de criança, conceito de educação, conceito de instituição, né? O que se espera para a educação dessas crianças, né? Mas vai falar também do o que se espera, né? E a conceitualização dos profissionais. Ou seja, são todos conceitos que vão orientar o resto do documento, né? A normativa toda. Porque vai falar da organização de um modo geral, né? Do referencial. Os outros volumes são formação pessoal e social, tá? Então, a gente são 3 volumes, né? Um é a introdução, o outro volume, né? O segundo volume é formação, ó, formação pessoal e social, ó, pessoal e social, e o outro volume fala de conhecimento de mundo.
E aí, gente, olha, eu falo uma coisa para vocês. Se vocês estiverem estudando para concurso, você tem que estudar tudo, né? Vai prestar uma prova aí para educação infantil, para PEI, você tem que estudar os referenciais, de um modo geral, os 3 volumes. Mas há editais em que eles determinam um ou outro volume, tá? Então, dá uma olhada lá no seu edital, veja o que é que vai ser explorado da prova, tá? Já vi prova, edital, né? Pedir só o 3º volume, que é conhecimento de mundo, o que pressupõe que você já saiba os conceitos que estão lá na introdução, ok? Então, por isso que a gente fala, estuda tudo, porque a gente não sabe. Depois, quando sair o edital, aí você foca só naquilo que é relevante ali para o seu edital, tá? Bom, aí a gente tem, né, esses 3 volumes. O volume Conhecimento de Mundo, ele está orientado mais para construção de mundo, né? Ó, a formação pessoal e social, ele vai favorecer as questões da identidade, né? Vai falar aqui, olha, vai falar de identidade, vai falar de, ó, identidade, vai falar de autonomia, autonomia das crianças, né? O conhecimento de mundo, ele tem ligação direta com a construção das diferentes linguagens das crianças e dessas relações que elas estabelecem, né? De movimento, música, arte visual, linguagem oral e escrita. Cuidado, porque não alfabetiza na educação infantil, tá? Mas vai trabalhar aí questões de letramento, da linguagem oral e escrita, vai falar da natureza e da sociedade, também falando de questões da matemática. O que é importante a gente saber? Que a concepção de criança, ela é historicamente construída e por isso ela vai se modificar ao longo dos tempos. Além disso, numa mesma cidade, pode existir diferentes maneiras de se considerar a criança, conforme, por exemplo, a classe social a qual pertence, o grupo étnico que fazem parte, enfim. Outra coisa que é extremamente relevante e que a gente não pode negligenciar é que boa parte das crianças pequenas, elas ainda enfrentam uma realidade de dificuldade, né? Que coloca essas crianças numa situação de vulnerabilidade. E são condições precárias de vida, né? Às vezes trabalho infantil, abuso, exploração por parte de algum adulto ou grupo de adultos, né? Agora, se tem essa situação, né, de vulnerabilidade, por outro lado, a gente tem outras crianças que são protegidas, né, de todas as maneiras. E aí elas acabam recebendo das suas famílias e da sociedade, de um modo geral, todos os cuidados necessários para o seu desenvolvimento. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que há uma dualidade em relação à educação infantil no nosso país, e isso é fato, né? Então, essa dualidade, ela vai revelar o quê? Essa contradição, esse conflito entre uma sociedade que ainda não resolveu todas essas questões de desigualdade social que estão presentes no nosso cotidiano, né? na nossa vida, e a gente não pode fingir que isso não existe, tá? Essa dualidade, ela está presente aqui nos RCNEs, tá? Está presente nos referenciais curriculares e ela está aí para quê? Ela não finge que não existe, ela sabe que existe e ela está aí para tentar minimizar, tá? Então, os RCNEs, eles têm um propósito, tá? Olha, de minimizar a dualidade que há entre, na nossa sociedade, né, que há entre as crianças de uma classe social mais abastada, vamos dizer assim, né, da classe social, ó, da classe social, que vai viver questões puramente educacionais, quando forem para a creche, e também temos a classe social mais vulnerável,
que vai viver questões dentro da creche e da pré-escola que uma outra classe social não vive, né? Então aqui a gente tem uma situação de vulnerabilidade, ó, vulnerabilidade, e aqui a gente tem uma classe social, vamos dizer assim, com mais protegida, né? Mais protegida, por quê? A classe social mais protegida, tanto pelas condições econômicas quanto pela sociedade de um modo geral, ela só vai frequentar a educação infantil a partir do momento que ela for obrigatória. Dificilmente uma criança da elite vai frequentar a creche. Dificilmente. Ela só vai, da educação infantil, ela só vai frequentar a educação infantil na pré-escola, quando se torna a escolarização obrigatória. Por outro lado, as crianças vulneráveis, elas sim vão procurar, as mães, né, vão sim procurar logo e evidentemente uma creche para colocar essa criança a partir do momento que ela nasceu, porque essa criança precisa de outros cuidados que a criança de uma classe social melhor constituída não vai precisar. Então, o RCNEI está aí para tentar minimizar essas diferenças. Por que minimizar essas diferenças? Porque, evidentemente, são diferenças que a gente não vai conseguir exterminar a partir da educação, mas você vai conseguir, por exemplo, para essas crianças de uma situação mais vulnerável, você vai conseguir oferecer condições de educação, de estímulo, de alimentação, de brincadeira, de valorização dessa fase, que vão tentar diminuir essa distância que há entre essa criança de uma classe menos favorecida e da criança de uma classe social mais favorecida. Bom, e aí pensando, né, nessas questões de tentar minimizar essas diferenças e distâncias todas, a gente tem, ó, educação, né? Educar. E educar no RCNEI, esta faixa etária, né, de educação infantil, está pensando e tratando que educar não significa só para o intelecto, né? Mas educar também é propiciar situações de cuidado, ó, cuidado, situações de brincadeiras e situações de aprendizagem. Agora, todas essas situações, né, de cuidado, de brincadeira e de aprendizagem, de uma maneira integral, ó, integral. A questão da integralidade está aí latente. Por quê? Esta educação integral, tá? Ó, é uma educação integral que vai proporcionar o desenvolvimento das capacidades infantis, sejam eles a partir de uma relação interpessoal, da aceitação, do respeito, da confiança, ou seja, está se valorizando a cidadania infantil e também o acesso aos conhecimentos, né, tanto da realidade social quanto cultural. Então, é um processo que vai auxiliar o desenvolvimento dessas capacidades, a apropriação e conhecimento das potencialidades. Olha só, quando a gente está falando de integral, né, a gente está falando de várias potencialidades. E que potencialidades das crianças são? É a potencialidade corporal, a potencialidade afetiva, emocional, tá? É também as capacidades e potencialidades estéticas, as éticas, tá? Sempre na perspectiva de quê? De conseguir desenvolver e proporcionar crianças
felizes, crianças saudáveis, crianças plenas, né, na sua capacidade. Bom, o documento fala de educar, mas o documento fala também de cuidar, tá? Ele vai falar de cuidar. Cuidar é parte integrante da educação. Não dá para pensar a educação sem olhar para o cuidado. Então, é compreender como é que você pode ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Então, esse cuidar, ele está ligado diretamente à valorização, tá? Ó, valorização das capacidades, né? Então, ajudar o estudante não só em relação ao outro, mas também em relação a si próprio, né? No cuidado da alimentação, no cuidado da higiene, no cuidado em relação ao outro também, né? As relações interpessoais. Bem, mas o documento fala, e a gente já falou agora há pouco, né? Educar, cuidar e brincar. São aspectos que estão muito importantes, né? E que a gente tem que considerar a hora que você está estudando os RCNEs. Brincar. Para quê? Para que a criança seja criança, para que a criança possa exercer a sua capacidade de criar. Então, aqui a capacidade, ó, a capacidade aqui é de criar. Né? A criança, quando ela está brincando, ela está criando, ela está se desenvolvendo, ela está desenvolvendo a imaginação, ela está desenvolvendo a linguagem. E a linguagem infantil é extremamente importante, porque é uma ação que vai acontecer no plano primeiro da imaginação e ela vai começar a traduzir a linguagem simbólica. Né? E tem uma diferença grande entre a brincadeira e aquilo que é real. Né, a realidade. Mas a brincadeira é extremamente importante porque é ali que a criança vai se apropriar de elementos da realidade e vai atribuir novos significados. É assim que ela começa a brincar de faz de conta, né? Então vai brincar de escolinha, vai brincar de casinha, vai brincar, enfim, de várias atividades, né, de brincadeiras que vão aí proporcionar esse simbolismo e vai trazer coisas da realidade para serem representadas na brincadeira. Bem, então, educar, cuidar e brincar, mas isso tudo tem uma grande importância na interação social, que é a estratégia do professor para proporcionar aprendizagem para as crianças. Então, vai propiciar aí uma situação de uma roda de conversa, de brincadeiras, de outras atividades e até aprendizagens, né, que vão proporcionar na criança uma autoestima, né, o desenvolvimento da autoestima e também que desenvolva e propicie a autoconfiança. Né? Então, as crianças vão se sentir mais empoderadas, né, mais autoconfiantes de si para desenvolverem questões aí da ordem da aprendizagem. Bom, vamos ver como é que essas questões caem nas provas e vamos resolver a questão para a gente ver se sobrou aí alguma dúvida. Belezinha? Primeira questão, 2022, Banca Amaúque, Prefeitura de Lindóia do Sul, em Santa Catarina, professor de educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A partir da Lei 12.796 de 2013, essa etapa passou a ser obrigatória. A referida lei prevê o pleno desenvolvimento da criança de até 5 anos de idade nos seguintes aspectos, exceto, a gente está procurando a questão errada, tá? Tem banca que adora isso, tá? Tem banca que se aprimora em ficar fazendo questões de exceto. Ela coloca várias questões, várias alternativas que são reais, que são possíveis, né? Exatamente para confundir a sua capacidade. Mas vamos lá. O que
que a Lei 12.796 de 2013, né, que considerou a educação infantil como obrigatória a partir dos 4 anos de idade, né, 4 e 5 anos, que aí estamos falando de pré-escola, né, pré-escola, que é constituinte da educação infantil, né? A educação infantil é creche e pré-escola, tá? Então, a referida lei prevê o pleno desenvolvimento da criança até 5 anos de idade nos seguintes aspectos, exceto intelectual. Bom, a gente acabou de ver que o RCNEI está tratando da intelectualidade, está tratando de aspectos cognitivos, fala de aprendizagem. Portanto, não pode ser a nossa alternativa. Social, também não, porque o RCNEI também fala, né, do mundo, sociedade, fala das relações interpessoais, então não é. Questão de ordem familiar, olha, em algum momento os RCNEIs falam de família? Em nenhum momento. Por quê? Na escola nós não temos que ter esta responsabilidade que a família, que é uma outra instituição, tem. Então, há coisas que cabem à escola e há coisas que cabem à família, e na educação não tem que se dar palpite naquilo que a família está educando. A família com a escola fazem parte do desenvolvimento e da formação e da educação das crianças. Mas a escola não tem que ter um olhar para a família nesse sentido, tá? As questões de ordem física, sim, vai desenvolver, né? Está previsto ali, inclusive naquele sentido de minimizar, e aí esse físico vai tudo, né, gente? Vai desde os cuidados, né? O cuidar, a questão da alimentação, a questão da higiene, vai também do desenvolvimento de ajudar essas crianças a lateralidade, ao desenvolvimento de brincadeiras ao ar livre, e vai também tratar das questões de ordem psicológica. Né? Então, vai tratar também dessas questões de ordem emocional, porque vai empoderar essas crianças, né, com autoestima, elevando a autoestima. Então, a única alternativa aqui, que não poderia ser, né, a alternativa errada que nós estamos procurando, é a alternativa C, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo. Bora lá fazer mais? Questão 2, 2022, Banca Mioesc, Prefeitura de Descanso Santa Catarina, prova para assistente educacional. Atuação conjunta entre creche e as famílias, tá? Potencializa o desenvolvimento infantil tendo por objetivo, tá? Quem escreveu essa frase foi Laura Sucena. Marque a alternativa com os dados coerentes para completar o enunciado. Bom, então estamos falando aqui de educação infantil, né? Porque estamos falando de creche, né? E creche é de 0 a 3 anos, né? E a gente está falando de creche e a gente está falando de família. Então, é a creche com a família, o que é que pode potencializar? Então, qual é o objetivo de creche e família no sentido do desenvolvimento infantil? Garantir o suporte de que a criança necessita para se desenvolver de maneira adequada. Ok, né? Creche e família, né? Creche e o ambiente familiar devem proporcionar o quê? Né? Exatamente as condições que as crianças precisam para se desenvolverem. Né? Então, é fornecer estrutura de cuidado, é fornecer estrutura de brincadeira, é fornecer estrutura de uma educação integral, né? Então, ok, é a nossa alternativa, mas vamos ver as demais, porque de repente tem uma que contempla melhor isso. B, ampliar o mero diálogo entre as famílias carentes. Olha, a creche não está aqui só para aumentar ou possibilitar um diálogo de famílias carentes, né? Esquece disso, tá? C,
promover a socialização saudável no seio familiar. Olha, lembra que a gente já falou? Educação não se intromete na vida familiar e não vai se intrometer. Então, não tem que promover socialização no seio familiar. Não é no ambiente familiar que a educação vai se meter, tá? Cada qual com o seu cada qual, né? Como diz o povo, cada um com o seu cada um, tá? Então, ó, manter a saúde física da criança. Bom, vou cuidar do físico. Cadê o emocional? Cadê o psicológico? Cadê o cognitivo? Cadê os cuidados do físico, né? Cadê os cuidados de alimentação, de higiene? Epa. Então, realmente, a nossa alternativa correta é a alternativa A, que trata do quê? De garantir esse suporte que a criança necessita para se desenvolver, né? De uma maneira adequada. Então, nossa alternativa da segunda questão, alternativa A, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Bora lá fazer mais. Terceira questão, 2022, com Suplan, Prefeitura de Irauçuba, lá no Ceará, professor de ensino fundamental. A respeito dos conceitos de educar e cuidar, apresentados no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, publicado em 98, assinale a alternativa incorreta. Estamos procurando a errada. Tá? Vamos lá. Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada. Até aqui tá correto, né? Ó, propiciar cuidado, né? Situações de cuidado, de brincadeira, de aprendizagem, de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal. Correto, não é só das relações interpessoais, mas também das interpessoais. Então, isso aqui não está errado. Vamos lá, pode estar incompleto, né? Porque não é só interpessoal, mas vamos lá, vamos ver as outras. Educar auxilia no desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. Perfeito, a gente acabou de ver isso, né? Os RCNEs estão aí para isso, né? Para subsidiar o professor com elementos para que ele possa desenvolver as capacidades, né? E de apropriação e construção de conhecimento e desenvolver todas as potencialidades, né? Físicas, afetivas, emocionais, estéticas, éticas, enfim, além dos cuidados, né? Então, tá perfeito. C. Contemplar o cuidar na esfera da instituição da educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação. Ok. Lembra que antigamente a creche, a pré-escola estava mais na área do assistencialismo, agora não mais. Então, o cuidar entrou na educação, tá? Então, ele faz parte da educação, é parte integrante da educação. Ok, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Perfeito. Há situações que vão realmente extrapolar o pedagógico, que vão mais só na área do cuidar, mas nem por isso deixa de ser uma forma de educação. Então, só pode ser nossa alternativa D, né? Vou até assinalar aqui, mas a gente vai conferir. Vamos lá. Os procedimentos do cuidar precisam seguir prioritariamente os princípios de promoção à saúde, de forma a atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas. Quer dizer, o cuidar vai ficar olhando só para questões de saúde, né? Pensando na preservação da vida e no desenvolvimento das capacidades humanas? Não, esse cuidar tem que cuidar de tudo, né? Tem que cuidar do psicológico, tem que cuidar do emocional, tem que cuidar
do físico também, mas não é só isso, né? Você tem que cuidar no sentido de educar, de formar. E também, e principalmente, né, a questão da autoconfiança, a questão da autoestima. Então, a nossa alternativa da questão 3 é a alternativa D. Tudo bem? Gabaritando comigo? Bora lá resolver a última? Essa aqui eu tenho certeza que você vai gabaritar, porque você viu o vídeo, vai gabaritar. Vamos lá, 2021, FURB, Prefeitura de Blumenau, Santa Catarina, professor de educação infantil. As concepções, olha, de infância e de criança reafirmadas no currículo da educação básica do Sistema Municipal de Blumenau evidenciam a necessidade de constante diálogo, de reflexão dos profissionais da educação sobre as especificidades das ações nas relações sociais entre adultos e crianças e dessas entre si, e dos procedimentos metodológicos no contexto das instituições de educação infantil. Para isso, reafirmam-se princípios, são os princípios que estão lá nos RCNEs, né? Conforme o artigo 6º da resolução que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E quais são esses princípios, né? Ó, princípio, princípio, princípio. Ó, princípio, tal, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Que princípio que é esse? A gente tem princípios, ó, políticos, a gente tem princípios estéticos e a gente tem os princípios éticos, tá? A gente tem esses 3 princípios, tanto nas diretrizes quanto nos RCNEs, tá? Então, que princípio que é esse, né? Que fala da sensibilidade, fala da criatividade, fala da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. É o princípio estético. Então, já vamos colocar aqui, ó, estético. Princípios estéticos, né, que tratam. Porque o estético, gente, quando fala lá nos RCNEs e nas DCNs, na legislação de modo geral, ele não está falando do belo. Porque o belo, aquilo que é bonito, aquilo que te agrada aos olhos, agrada a você, pode não agradar a mim e assim sucessivamente, né? Pode agradar a mim e não a você. Então, o belo, aquilo que te agrada, é peculiar de cada um, é particular de cada um, mas aquilo que é do estético, né? Aquilo que fala da sensibilidade, aquilo que vai tocar as pessoas, aquilo que está trabalhando aí questões de criatividade, que está falando de liberdade de expressão, isso sim fala muito do estético, tá? Então, o estético não é aquilo que é belo, mas aquilo que é da sensibilidade. Tá? Então, os princípios estéticos da sensibilidade, etc, etc. Bom, se a gente já colocou aqui estético como primeiro, a gente já risca esse aqui, ó, essa alternativa que começa com político, essa alternativa que começa com estético, com ético, desculpa, e essa alternativa que começa com político, tá? Então, só sobraram para nós 2 alternativas, tá? O A ou o C, que começa com estéticos. E aí a gente tem que acertar uma das 2, né? Um dos outros 2 princípios, porque aí você consegue acertar, né? A questão sem precisar resolver as 3. Mas vamos lá, ó. Princípios que fala, olha, da autonomia, que fala da responsabilidade, que fala da solidariedade, que fala, olha, do respeito ao bem comum, tá? Aquilo que é de todos, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades, singularidades. Olha, principalmente quando a gente está falando de respeito, a gente está falando de características éticas, tá? Então, são princípios éticos
de autonomia, responsabilidade, solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, as diferenças culturais, né, as diferentes culturas, identidades e singularidades, ok? Bom, de cara, aqui você já sabe que é a alternativa C, porque aqui no A vinha como político, né, e a gente colocou estético. E vamos ver a definição do político, porque é ele que vem aqui, né? Princípios políticos, ó, políticos dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, tá? Esses são os princípios políticos que estão aí na educação, especialmente nos RCNEs, nas diretrizes, em outras normativas também, ok? Então, a nossa alternativa correta da questão número 4, a alternativa C de deu tudo certo. E aí, gabaritou comigo também? Ah, beleza! É assim que eu gosto. Aliás, não esquece de dar o seu joinha e de colocar aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal. Tudo bem? Beijo grande, até o próximo vídeo.